Olá, nono ano, tudo bem? Nono ano, nós estamos aqui em Matemática 2 agora, né? Lembre-se, em Matemática 2, nós tínhamos, né, na primeira semana foi Matemática 1, a segunda semana vai ser Matemática 2, terceira semana Matemática 1, quarta Matemática 2, enfim, vai ser uma semana Matemática 1, uma semana Matemática 2, né? Então, nessa semana, nós vamos começar o estudo de Matemática 2. Então, vamos lá? Gente, o que nós vamos começar a estudar em Matemática 2? Para a gente finalizar essa questão de geometria aqui no nono ano, nós vamos falar sobre um pouquinho de um conteúdo lá do oitavo ano, né? E esse conteúdo lá do oitavo ano, a gente vai acoplar aqui. Vocês lembram que a gente estudou lá no oitavo ano a questão dos polígonos regulares? O que são polígonos regulares, né? São os polígonos que possuem todos os lados de mesma medida. Por exemplo, o hexágono regular é um polígono convexo de 6 lados, de todos os 6 lados de mesma medida, ok? Esse daí é um polígono regular. Seria um hexágono regular, um hexágono de todos os lados de mesma medida. Um quadrado seria um quadrilátero de lado regular. Um losango também. Isto é, são todos os polígonos que possuem os 3 lados de mesma medida. Todos os lados de mesma medida. Por exemplo, o triângulo equilátero é um triângulo regular, é um polígono de 3 lados que possui os 3 lados de mesma medida. Então, sim, o triângulo seria um polígono regular, um triângulo equilátero, certo? Gente, mas só que a gente já viu tudo isso lá no oitavo ano. Mas só que a gente vai envolver esses polígonos regulares, esses polígonos que têm todos os lados de mesma medida, né? Nós vamos resolver esses polígonos regulares com circunferência. Eles podem estar inscritos em uma circunferência ou uma circunferência pode estar inscrita nele. Isto é, esses polígonos poderão estar dentro de uma circunferência ou essa circunferência pode estar dentro desse polígono. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos passar a parte teórica para vocês e na próxima aula, na segunda aula dessa semana, nós vamos passar a parte de cálculo e os exercícios. Então, essa aula é apenas a parte teórica e na segunda aula é a parte de cálculo e os exercícios logo em seguida, ok? Então, vamos lá? Gente, vamos lá. Um polígono é uma linha fechada, né, formada por segmentos de retas que não se cruzam em um mesmo plano. Então, polígono, eles não são formados por segmentos de reta, é uma linha fechada, formadas por uns segmentos de reta, e esses polígonos, né, segmentos de reta, segmentos de reta, eles jamais poderão se encontrar. Dessa maneira, os polígonos são figuras geométricas formadas por lados, os quais são justamente os segmentos de retas dados na seguinte definição. Então, significa o seguinte, que o polígono é uma figura fechada formada por segmentos de reta. Por isso que uma circunferência não é um polígono. Então, polígono é uma figura fechada formada apenas por segmentos de reta. Esses segmentos de reta, nono ano, recebe o nome de lados do polígono. Então, o que são os lados do polígono? Os lados do polígono são segmentos, né, de reta que formam um polígono, ok? Um polígono é dito regular quando ele é convexo, possui todos os lados de mesma medida e todos os ângulos congruentes. Então, para ser um polígono regular, antes ele tem que ser convexo. Um polígono côncavo
jamais será um polígono regular. Agora a gente vai falar o que é um polígono convexo, o que é um polígono côncavo. Todos os lados têm que ser de mesma medida. Então, para ele ser regular, lembra que eu já havia falado, todos os lados possuem a mesma medida. E todos os seus ângulos internos, né? Todos os ângulos internos devem ser congruentes. Como assim? Todos os ângulos internos devem ser congruentes. Isso é, todos os ângulos internos devem possuir a mesma medida, ok? Todos os ângulos internos devem possuir a mesma medida, ok? Gente, a definição de um polígono convexo a definição de um polígono regular é essa. Agora, para compreender melhor a definição e antes apresentar os primeiros exemplos, vale relembrar o que são polígonos convexos, já que é um requisito para que sejam regulares. Então, antes da gente falar sobre polígono regular, né, propriamente dito, vamos relembrar o que é um polígono convexo. Olhem aqui, pessoal, nós temos duas figuras, um quadrado e esse polígono aqui. Olha, eu marquei um ponto A, um ponto B. Liguei eles através de um segmento de reta, não liguei? Esse segmento de reta saiu de dentro da figura? Não. Então, esse polígono, ele é um polígono convexo. Se eu faço outro segmento de reta aqui, ele sairá de dentro da figura? Também não. Então, ele também não é um polígono. Então, ele é um polígono convexo. Se eu marcar dois pontos aqui e ele jamais sairá de dentro da figura, significa que nós teremos, então, um polígono convexo. E segmento de reta, se qualquer segmento de reta que eu passar aqui dentro da figura, ligando dois pontos que estão dentro da figura e jamais esse segmento de reta sairá de dentro dessa figura, significa que é um polígono convexo. Nesse caso, é um polígono convexo. Agora, olha essa outra figura aqui, ó. Se eu marcar dois pontos internos a ela, esse segmento corre o risco de sair de dentro da figura? Corre, ele poderá sair de dentro da figura. Se esse segmento pode sair de dentro da figura, significa então que nós temos aqui um polígono que é um polígono não convexo. Se é um polígono não convexo, nós chamamos ele de polígono côncavo. Então, ele é um polígono não convexo. Se ele é um polígono não convexo, isso significa que ele é um polígono côncavo. Então, para melhor falar, o que é um polígono convexo? Se eu marco dois pontos internos entre um polígono, seja ele qual for, e ligar através de segmento de reta. Se nesse segmento de reta, essa linha, esse segmento de reta jamais sairá de dentro da figura, significa que é um polígono convexo. Se existe a possibilidade desse segmento de reta sair de dentro da figura, aí já significa que é um polígono côncavo. Ok? Não é convexo. Tranquilo? Agora, vamos dar um exemplo de um polígono regular. Olha aqui. O que vem a ser um polígono regular? Temos aqui, pessoal, um hexágono regular. Olha, hexágono não, perdão. Temos aqui, vamos ver que figura é essa? Quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um eneágono, né? É um polígono de 9 lados. É um eneágono. Temos aqui um eneágono regular. Por quê? Primeiramente, lembra-se, para ser um polígono regular tem que satisfazer 3 requisitos. Quais são eles? Primeiro, tem que ser um polígono convexo. É um polígono convexo? Sim, é um polígono convexo.
Segundo, ele tem que ser um polígono regular. Isso é, ele tem que ser todos os seus lados possuir a mesma medida. Todos os 9 lados desse eneágono possuem a mesma medida? Sim, os 9 lados desse eneágono possuem 2 centímetros. Satisfez o segundo requisito. Terceiro requisito. Todos seus ângulos internos devem ser congruentes, isto é, todos seus ângulos internos devem possuir a mesma medida. E todos os ângulos internos, nesse caso, possuem a mesma medida? Sim, todos os ângulos internos desse eneágono possuem 140 graus. Então, é um polígono convexo, de todos os lados de mesma medida e de todos os ângulos internos congruentes, isso é, todos os ângulos internos de mesma medida também. Se isso acontece, significa então que essa figura que a gente está olhando agora, ela é um polígono regular. Temos aqui um eneágono regular, ok? Então, é um exemplo de um polígono regular. Esse polígono, ele pode ter quantos lados? Infinitos lados. Se todos os lados forem de mesma medida, ângulos internos forem de mesma medida também, forem congruentes, e ele for um polígono convexo, logo nós teremos aqui um polígono regular, ok? Polígonos inscritos são aqueles polígonos que estão no interior de uma circunferência, isso é, eles estão dentro de uma circunferência. Então, se eu falar que existe um polígono inscrito, significa que ele está dentro de uma circunferência. Se eu falar que existe um polígono circunscrito, aí significa que é a circunferência que está dentro do polígono. Ok? Vamos repetir então. Polígono inscrito. Um polígono inscrito, ele está dentro da circunferência. Polígono circunscrito. O que é um polígono circunscrito? O polígono circunscrito, ele é um polígono que está dentro da circunferência. E os seus lados são tangentes à circunferência. Como assim são tangentes? Os lados, os vértices, né, dos lados vão triscar na circunferência. Quando se fala que tem algo tangente, pessoal, quando se fala algo tangente, a tangente, eu sei o que é tangente. É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Sim, mas só que quando eu falo que tem algo tangente a alguma coisa, significa que possui um ponto em comum. É como se fosse lá, ó, desce um selinho e saía, entendeu? Possui apenas um ponto em comum, ok? Então, quando temos um polígono inscrito, significa que temos um polígono dentro de uma circunferência. Quando temos um polígono circunscrito, significa que dentro desse polígono existe uma circunferência. Temos esse exemplo aqui, ó. Temos esse hexágono, ó, um polígono de 6 lados. Polígono regular, bonitinho. Esse polígono, ele está dentro ou fora da circunferência? Dentro. Então, esse polígono, ele é inscrito, né? Ele está inscrito a essa circunferência. Esse polígono, ele está inscrito à circunferência. Isto é, ó, todos os vértices do hexágono acima também são pontos pertencentes à circunferência ao seu redor. Pode perceber, ó, que todos os vértices são inscritos aqui. Pertencem à circunferência. Então, para um polígono ser inscrito na circunferência, todos os vértices do polígono também devem possuir a circunferência. Não se esqueçam disso. Todos os vértices do polígono devem possuir a circunferência. Se o polígono estivesse dentro da circunferência, só dentro, ali dentro, e os polígonos não pertencessem à circunferência, ele não seria circunscrito.
significaria que esse hexágono estaria interno à circunferência. Esse hexágono aqui, essa figura azul aqui, ó, ela está inscrita porque todos os seus vértices também pertencem à circunferência, ok? Agora, olha aqui, esse polígono é um polígono inscrito ou circunscrito? Esse polígono é um polígono circunscrito, porque é um hexágono de 5 lados iguais e uma circunferência dentro. Olha quando a gente falou da tangente, ó, a circunferência possui um ponto em comum com cada lado do polígono. Por isso que ela é circunscrita ao polígono. Por isso que a circunferência está dentro, é inscrita, né? Por isso que esse polígono é circunscrito, ok? Esse polígono, ele é circunscrito a essa circunferência devido ao fato dessa circunferência passar ao redor do polígono, tá dentro do polígono, e esse polígono ter todos os pontos dessa circunferência ao seu redor, ok? Por isso que nós temos aqui um polígono circunscrito, porque dentro dele tem uma circunferência e essa circunferência tem um ponto em comum com cada lado desse polígono, ok? Ok até aqui, pessoal? Elementos de um polígono regular inscrito. Ó, elementos de um polígono regular inscrito. O centro de um polígono regular, certo? O centro de um polígono regular, pessoal, eu vou simplificar o que está escrito aqui, tá? É esse ponto O. O centro do polígono regular vai ser o mesmo que o centro da circunferência. O centro do polígono regular vai ser o mesmo que o centro da circunferência, ok? Raio do polígono regular. O que é o raio do polígono regular? É a distância do centro até o vértice do polígono. O vértice do polígono não pertence à circunferência? A gente falou lá em polígono inscrito, não foi? Ó, mediu aqui até aqui. Esse daqui é o raio, é a distância do centro até o vértice do polígono. Agora vamos a algo que a gente vai utilizar bastante. Apótema. O que é a apótema do polígono inscrito? Apótema é o segmento de reta que liga o centro do polígono regular ao ponto médio dos lados. Apótema sempre forma um ângulo reto com o lado do polígono em que ela toca. Olha, eu pego o centro do polígono. Se eu formar, ligando aqui, formando um ângulo de 90 graus com qualquer lado desse polígono regular, vai encontrar o ponto médio do polígono. O que seria o ponto médio? O ponto médio do polígono seria o ponto em que fosse dividir esses lados em lados de mesma medida. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o segmento. A apótema vai formar um ângulo de 90 graus com esse segmento e vai dividir esse segmento ao meio. Vamos supor que os lados desse polígono aqui medissem 10 centímetros. Significaria que a apótema, além de formar um ângulo de 90 graus, iria dividir um ângulo de lados em dois lados de 5 centímetros cada. Então, quais são os elementos de um polígono inscrito? O centro do polígono, que é o meio centro da circunferência, o raio do polígono, que é a distância do centro do polígono até o vértice do polígono, que também pertence à circunferência, e a apótema, que é um segmento de reta que vai dividir qualquer um dos lados no seu ponto, em dois
tem duas partes iguais e esse segmento de reta, que é a apótoma, vai ter que formar sempre o ângulo de 90 graus. Diógenes, calma aí, ângulo de 90 graus, a gente já estudou muito isso aqui em matemática 2, né? Ângulo de 90 graus, calma aí, ângulo de 90 graus, me lembra triângulo retângulo, que me lembra teorema de Pitágoras, que lembra seno, cosseno e tangente. Calma aí, Diógenes, vamos utilizar teorema de Pitágoras nisso daqui? Sim! Vamos utilizar teorema de Pitágoras nisso daqui! Ok? Talvez a gente utilize até seno, cosseno e tangente. Mas teorema de Pitágoras, próxima aula nós já iremos trabalhar com ele, ok? Tchau, pessoal. Até a próxima aula, tá? Diógenes, e exercícios. Na aula de terça-feira, eles estarão lá aguardando vocês a todo vapor, tá? Tchau, um beijo do gordo, até a próxima aula.